Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso segundo dia de semana acadêmica. É uma honra recebê-los nessa noite fria de Petrópolis. Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos um evento de economia e a gente tem a honra de receber aqui o professor Fábio Nunes Valdenberg. Tá? Eu vou apresentar rapidamente o currículo dele. Ele é professor associado de economia na Universidade Federal Fluminense, pesquisador com destacada atuação nas áreas de desigualdade, bem-estar social, educação e políticas públicas, contribuindo significativamente para o debate econômico e social do Brasil. Então, para a gente é uma honra o curso de economia, poder trazer um profissional de tão alta qualificação aqui para o CER. É uma honra, espero que vocês também aproveitem o evento. Ao final, a gente vai fazer as perguntas, você vai ficar aberto às perguntas, então, se tiver perguntas, podem ir fazendo, organizando. Tá? Lembrando que a gente tem uma lista de presença no final. Os alunos do EAD que estão nos acompanhando, vai ter a lista de presença também para o EAD. Lembrando que vai ter uma atividade complementar e semana acadêmica, esse ano, trabalhando com ocupação. Então, é bom acompanhar, fazer relatório, para que todos possam participar. Tá bom? Então, uma honra receber. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui. E a palavra é sua. Eu que agradeço também esse convite aqui para participar dessa semana acadêmica. É a primeira vez que eu venho aqui ao CITEU, CCSA, estou impressionado, né? É uma cidade bonita, muito bem recebido. É um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei essa apresentação aqui para vocês, imaginando que a gente tem economistas e não economistas, a gente tem pessoas de cursos diferentes, não tem nada muito técnico que requer um conhecimento prévio muito avançado, não. Tá? Mas a gente não consegue ser o que a gente não é, né? Então, eu sou economista, pode ser que de repente saia um jargão, um economês, assim, arcaico, né? Alguma coisa desse tipo. Então, qualquer problema vocês podem me interromper. Eu preparei, então, o título que eu dei, o Estado do Bem-Estar Social Brasileiro. A gente vai discutir o que é isso, falar um pouco sobre a definição, conceito e tudo mais. Como ele se compara com os de outros países, então tem muitos gráficos, muitos números aqui que a gente não consegue evitar, né? Não tem jeito, é assim. E como ele pode ser mais eficiente e mais equânime ou mais justo. Né? Então a eficiência é uma espécie de obsessão do economista, né? Cada um tem os seus vícios, seus defeitos, e o economista gosta de falar desse assunto. E aqui eu também trouxe uma visão de equidade, né? De justiça. O roteiro que eu vou falar aqui para vocês está organizado em duas partes. A primeira é o que eu estou chamando de quadro conceitual, está envolvendo questões do tipo: o que é um estado de bem-estar, quais são seus objetivos, por que o governo intervém, por que a gente tem gastos do governo com educação, com saúde, com previdência e assistência. O mercado não podia resolver isso, né? Por que a gente tem, e como a gente vai ver, esses gastos são grandes. Faz sentido do ponto de vista econômico? Faz sentido do ponto de vista da eficiência? Tá? Então, esse tipo de questão nessa parte conceitual. E aí eu vou trazer alguns fatos estilizados, que a gente está chamando assim, tá? O que os dados dizem sobre gastos públicos e bem-estar social no mundo, na América Latina e no Brasil. Isso, para fazer isso, 20 minutos, 30 minutos, né, para essa segunda parte, é um pouco ambicioso. Tá? Então, eu selecionei alguns dados que me parecem importantes. Não vai dar para aprofundar todos os pontos aqui, mas a gente tem um tempinho depois para discutir. Né? Então, se alguma coisa ficar muito superficial, a gente passou bem batido e tudo mais, a gente pode falar sobre esse assunto, tá? Sobre o que surgir aqui. Eu espero que a gente consiga, então, cumprir essas duas etapas aqui, a parte mais conceitual e a parte mais dos números. Tá? Então, começando diretamente na parte conceitual, a primeira questão é o que é um estado de bem-estar social. Economista é muito ruim para definições. Tá? Então, sociólogo é muito melhor que a gente, antropólogo, tem várias outras ciências sociais que vão fazer isso com muito mais afinco, muito mais cuidado, muito mais capricho. A gente é meio bruto, assim, né? A gente é meio tipo um hipopótamo na loja de louça, assim. A gente vai lá com aquele conceito meio mais ou menos, a gente pega a base de dados,
Então, não defino o estado de bem-estar social. Tem toda uma literatura, tem pesquisadores que se dedicam a discutir o que é isso. Tá? Um ponto importante para dizer é que há uma grande controvérsia sobre você dizer que existe um estado de bem-estar social ou não num país como o Brasil. Algumas pessoas vão dizer assim, não tem, porque o nosso sistema tributário ele é muito regressivo, ele é muito injusto, ineficiente. Uma vez que você não tem um sistema tributário bem feito, você não pode ficar só olhando para o lado do gasto. Então, não existe. Eu sigo, na verdade, aqui, esses economistas que eu coloquei aqui, o Nicholas Barr, Jonathan Gruber, um é inglês, outro é americano, eu gosto bastante, uso os livros deles nas minhas aulas. E também a Célia Kestenetsky, que é uma professora, foi professora exatamente, também foi minha professora, atualmente está na UFRJ, e que escreveu um livro sobre o estado de bem-estar social. E ela discute um pouco lá questões de definição. Tá? Mas a gente trabalha com algo muito prático. Tá? Eu vou chegar o que é o prático aqui na última partezinha desse slide. Quais são os problemas? Por que é difícil definir? Tá? Primeiro, o bem-estar provém de muitas fontes. Tá? Então, a nossa qualidade de vida, aquilo que a gente consegue obter em termos de satisfação material, espiritual, enfim, mental, o que quer que seja, isso provém de muitas fontes. Algumas não têm nada a ver com a provisão do governo, tem a ver, por exemplo, com o nosso próprio esforço, ou com o que nossas famílias proporcionam. O bem-estar de uma criança depende da vida de uma família, independentemente do que o governo faça ou deixe de fazer. Tá? Então, são várias as fontes da nossa qualidade de vida. Tá? Não é só aquilo que é provido pelo governo. As formas de entrega, de delivery, como eles falam em inglês, a forma de você realmente fazer com que o bem-estar chegue às pessoas, pensando agora no que o governo oferece, ela é muito variável. Tá? Pode ser na forma de dinheiro, então, Bolsa Família, uma transferência de renda, é uma forma. Uma aposentadoria, uma pensão, tem transferências monetárias. Tem serviços, você tem educação pública, saúde pública, uma série de serviços públicos. Você tem o que mais? Você tem produtos, você pode ter, eu me lembro de algumas prefeituras, por exemplo, que durante a pandemia entregavam cestas básicas para as pessoas. Não era dinheiro nem serviço, era produto, era comida que as pessoas estavam com dificuldade para se alimentar e tudo mais. E tem outras formas também um pouco mais sutis, você tem os chamados gastos tributários. Então, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, eu, por exemplo, tenho filhos, então fazer a declaração de imposto de renda, eu vou lá, coloco, tal, e dependendo do arranjo ali, eu vou receber o dinheiro de volta, vou ter restituição do imposto de renda. Gasto com educação privada, a gente joga lá e recebe de volta. Então não é uma transferência de dinheiro que o governo está fazendo para mim, mas é um perdão do imposto que eu teria que pagar. Então é uma forma também disfarçada, diferente, tá? De você, o governo, transmitir satisfação, bem-estar para as pessoas também, dessa forma diferente. Então são várias as formas, é difícil a gente... O que é estado de bem-estar social? As regras do imposto de renda também entrariam ali, as cestas básicas que são distribuídas por N razões, os serviços, onde é que eu paro? Tá? E outra, as fronteiras elas são muito mal definidas, porque no fundo você poderia considerar o seguinte: quando o Copom decide qualquer taxa de juros, isso também vai impactar na qualidade de vida das pessoas, não é isso? Tá? A qualidade do meio ambiente também impacta. Se você tem uma baía poluída, um rio poluído, se você tem ruído, se você tem um aeroporto que está desregulado, que está perto de... Tudo isso é qualidade de vida. No final das contas, você poderia dizer, olha, o meu objeto de análise aqui é tudo. Tudo é o estado de bem-estar social. Mas aí não dá. Primeiro que a gente não tem capacidade cognitiva para tanto. Só fechando nas 4 áreas que eu vou falar para você aqui, já é um monte de coisa super difícil de a gente conseguir entender, estudar e dizer alguma coisa sobre isso. Imagina se fosse tudo. Tudo ao mesmo tempo agora, a gente não tem essa capacidade. Uma outra razão para isso é que a gente acaba funcionando, se você imaginar um governo, ou então um departamento dentro de uma universidade, a gente acaba dividindo as coisas. De forma didática ou por razão de gestão, a gente tem caixinhas. Então a gente vai olhar lá, tem a caixinha da saúde, da educação, da previdência, da assistência. Isso daqui a gente
vai chamar de estado de bem-estar social porque tem mais a ver com a questão de qualidade de vida, de bem-estar e tudo mais. Mas não é para dizer que todo o resto também não tem impacto. Tá? E aí a gente chega então nessa definição mais prática, que é a que eu adoro, tá? Que é essa do Nicholas Barr, do Jonathan Gruber, de outros, que é de olhar para 4 áreas importantes, tá? Porque é difícil dizer que elas não sejam importantes. E depois, quando a gente for olhar os números, a gente vai ver que o gasto nessas 4 áreas é muito grande. Seja na Suécia, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Tá? Então é isso que a gente vai chamar de estado de bem-estar social. É o conjunto de políticas dessas 4 áreas, que são educação e saúde, por um lado, tá? A rigor a gente vai chamar de cuidados de saúde ou atenção à saúde, tá? Porque são os meios para que as pessoas alcancem determinado nível de saúde. Tá? E notem que ali, educação e cuidados de saúde é a parte de serviços. Né? Em geral, você vai ter serviços. Você tem o SUS, você tem as escolas públicas, as universidades públicas e tudo mais. Tá? Então é o governo que não está entregando dinheiro na mão das pessoas, está entregando o serviço. Tá? E as outras 2 áreas que também são muito importantes, tá? As outras 2 são as de benefícios monetários. A gente tem 2 tipos aí, os previdenciários e os assistenciários. Tá? Entre os previdenciários, a gente pode ter aposentadorias e pensões, que são aquilo que a gente associa aos idosos, né? Você mesmo acumulou determinado direito a ter uma aposentadoria, ou então um cônjuge, por exemplo, faleceu e deixou aquela pensão. É algo que vai acontecer, né? No fim da vida, todos ficaremos velhos, isso não tem a menor dúvida. Tá? Então, esse tipo de benefício pode ser considerado um benefício programado. Todo mundo sabe que um dia vai envelhecer. Mas tem aqueles outros que são os não programados. Tá? E aí vai entrar, por exemplo, o seguro-desemprego. Você não sabe se você vai perder o emprego ou não. Né? Você pode ter o salário maternidade. Você não sabe se você vai ter um filho ou não. Tá? O auxílio-doença e outras coisas desse tipo. Tem os programados e os não programados. Mas são todos de natureza previdenciária. A ideia é que daqui a pouco a gente vai mostrar no próximo slide, você contribui um pouquinho a cada mês e aí, em razão disso, você vai ter direito de receber quando precisar, quando algum risco social efetivamente se acometer, né, se abater sobre você. Tá? E os outros são os assistenciais, o último ali, que são as transferências de renda. A assistência social é muito mais que a transferência de renda. Né? Então, lá na UF, por exemplo, eu estou no bloco F, que é o bloco da economia, aí se eu for no bloco é o do serviço social. Né? Então, eles vão dizer que assistência social é muito mais que transferência de renda. Mas as outras partes da assistência social, como são transferência de renda, eu não entendo nada sobre esse assunto, não tenho a menor ideia. Então, eu não vou falar sobre isso. Eu falo da parte de transferência de renda, que é algo que a gente pode, como economista, ter alguma coisa a dizer a esse respeito. Tá? Então, o Estado, quando eu chamo aqui de Estado de Bem-Estar Social, que está no título da palestra, ou que eu vou falar daqui para frente, é isso, é um conjunto de políticas sociais, monetárias e não monetárias também, que englobam, tá, tudo que acontece nessas 4 grandes áreas ali. Tá? Então, é uma definição mequetrefe, né, de Estado de Bem-Estar Social. Os estudiosos do assunto não ficariam contentes. Eu não vou falar muito de tributação aqui, nesse momento, a gente pode falar na parte das perguntas, tá? O que está implícito, para você poder distribuir uma porcentagem grande, como a gente vai ver aqui, do PIB, né, na forma de políticas sociais, você precisa ter arrecadado isso antes. Tá? Então, essa é uma parte importante também. Tá? E, para fechar, já estou prolongando aqui no tempo da deveria, mas só para fechar, acho que uma distinção importante é o seguinte: se eu falo Estado de Bem-Estar Social, eu não sei o que vem, antes dessa palestra aqui, o que vinha na cabeça de vocês, mas para muita gente o que vem é a Suécia, não é isso? Ou é a Dinamarca, ou é alguma coisa de a Noruega. Tá? Mas a série coloca da seguinte maneira: você precisa ter o melhor estado de bem-estar social do mundo para dizer que você tem um estado de bem-estar social. Você pode ter um estado de bem-estar social excelente, você pode ter um mais ou menos, você pode ter um bom, um médio, um que é bom numa coisa e ruim na outra. Tá? Então é essa a perspectiva aqui. Tá? E nesse sentido, tá? Não só o Brasil tem, como países que são muito mais pobres do que o Brasil tem alguma coisa. Tá? A gente vai ver nos números aqui a comparação com a América Latina, um pouco nessa linha. Os tipos de
de benefício monetário, tem três tipos, tem dois tipos, contributivos e não contributivos. Os não contributivos a gente pode dividir em duas partes também. Uma a gente não está muito habituado no Brasil não, tá? Então os contributivos são aqueles, os previdenciários, tá? O que eu comentei com vocês no slide anterior, né? Então você tem aposentadoria, pensão, seguro-desemprego e tudo mais. Você contribui, portanto, pelo fato de ter contribuído, você ganha o direito de receber isso, tá? Algumas pessoas vão chamar de modelo bismarckiano, porque isso foi inventado lá pelo Bismarck na Alemanha e tudo mais. Então essa lógica de reciprocidade, você contribui, portanto você recebe de volta. E eventualmente você vai receber mais pelo fato de ter contribuído mais. Mas se você tem um salário mais alto e contribui sobre um salário mais alto, a sua aposentadoria vai ser mais alta do que uma pessoa que contribui menos. Então é uma lógica contributiva. Depois a gente tem os não contributivos na linha de assistência social. Tá? Então, Bolsa Família, no Brasil, o mais famoso de todos, né? O VPC, também relativamente conhecido, benefício de prestação continuada, que é para idosos pobres, né? Simplificando assim, ou para famílias que têm pessoas com deficiência e que estão aí numa faixa considerada de pobreza. Tá? Então, qual que é a diferença com relação ao anterior? Ninguém precisa ter contribuído nada previamente para receber o Bolsa Família ou o VPC. A lógica não é essa, não é uma lógica de reciprocidade, é uma lógica de uma assistência para aquelas pessoas que precisem em determinado momento da vida. Tá? Então é uma lógica diferente, requer a contribuição prévia. Em geral tem uma verificação de renda, de necessidades, tá? Em inglês tem um termo aí que é usado no means test, né? Então você precisa testar os meios, testar, tá? Verificar se essa pessoa efetivamente se enquadra naquela categoria que pode receber, tá? Em geral em termos de renda. E os não contributivos universais, isso a gente não tem aqui no Brasil, tá? São benefícios concedidos a todos, independentemente da renda de qualquer coisa, na verdade. Tá? O caso mais interessante, mais conhecido, são os benefícios infantis universais, que você tem em alguns países, cerca de 15 países, aí sim, são as Suécias da vida, né? Esses países aí que você vai ter isso. Por exemplo, na Alemanha, né, tem o Kindergeld. Petrópolis é uma cidade muito alemã, então eu posso usar termos alemão aqui, todo mundo vai ter o Waltenberg, não tem problema, estou em casa aqui. Tá? Então, Kindergeld, todo mundo entendeu? Kindergeld, né, dinheiro para as crianças. Minha irmã mora na Alemanha, casada com um alemão, e tem 2 filhos. E a gente estava conversando sobre isso, e ela falou que é incrível, porque todos os meses, na metade do mês, ela recebe 500 euros, 250 por filho por mês, pelo fato de ter filho. Não precisa ser rico, não precisa ser pobre, não é para quem tem deficiência, é universal. Todas as famílias alemãs que têm um filho vão receber 250 euros por filho. Tem uns detalhezinhos ali, com algumas situações diferentes, mas grosso modo é isso, é universal, todo mundo recebe. Tá? Então veja, não é contributivo, né? Você não precisa ter contribuído nada. Você está lá, você é cidadão, tá? Você tem o direito de receber. Tá? E também não é assistencial, a lógica não é de assistência social, é diferente, é uma lógica que é muito mais Beveridgeana, é uma lógica que vem lá do relatório Beveridge dos anos 40, né? No Reino Unido, que é uma lógica de cidadania. Você recebe isso porque você é cidadão, não porque você fez ou deixou de fazer uma coisa, ou porque você tem ou não tem alguma coisa. Tá? Renda, por exemplo. Tá? Então é uma lógica diferente, para a gente é estranho, a gente não está acostumado. Contributivo e não contributivo, as duas primeiras caixinhas ali a gente conhece muito bem. Né? Aposentadoria, Bolsa Família, VPC. Mas o Child Benefit, ou o Kindergeld, ou o Benefício Infantil Universal, nem tanto. E a lógica é essa, cidadão, é a lógica de, por exemplo, olha, que as pessoas criem filhos é importante, não só para elas, né? Para todo mundo. É uma forma de você reconhecer o trabalho de cuidado, né? Especialmente para mulheres, não é isso? Então é uma forma diferente de se pensar e com uma importância muito grande. E como vem no meio do mês, a minha irmã falou que é fundamental, porque foi do dinheiro, né? Já chegou na metade do mês ali, você já pagou as contas e tal, e entra 500 euros na conta, ufa, consigo chegar até o final do mês. E o último detalhe aqui, não é uma exclusividade de país ultra rico, né? Então, recentemente a gente teve uma visita de uma pesquisadora polonesa e a Polônia implementou algo assim também.
É interessante que no caso da Polônia, vocês podem imaginar, mas isso é um programa de esquerda em geral. Na Polônia foi implementado pelo partido de direita e era com uma lógica de fortalecimento da família. E depois, quando veio o governo de esquerda, manteve e aumentou o valor, inclusive. E agora, acredito que seja impossível, seja de esquerda, seja de direita, retirar um benefício como esse, porque as pessoas se acostumam, a popularidade é altíssima. Então, é isso. A gente pode falar mais a respeito se vocês tiverem interesse mais adiante. Bom, aí tem uma seção aqui do livro do Bach, que eu gosto muito, ele chama de Objetivos de um Estado de Bem-Estar Social. Eu prefiro considerar que são 12 características de um Estado de Bem-Estar Social, ele é EBS, de Estado de Bem-Estar Social equilibrado. Tá? E eu acho que isso é interessante porque é o seguinte, a gente vai ver, a gente tem dificuldade de pensar em muitas coisas simultaneamente, né? A nossa cabeça é organizada de um jeito que a gente fixa lá numa coisa. O que ele está tentando nos forçar aqui é, olha, se você está pensando nisso, né, nas políticas sociais, procura pensar em vários aspectos que são importantes. A maior parte dos economistas vai parar no primeiro conjunto ali, né, pela obsessão de eficiência. Mas não basta, a gente tem que pensar em outras coisas. Da mesma forma, talvez o pessoal, vou fazer uma caricatura aqui, tá? Do serviço social, só vai estar no slide seguinte, só vai se preocupar com a dignidade e a solidariedade social, mas não vai se preocupar com o custo. Tá? Então, o que ele está dizendo, o ideal seria a gente tentar pensar em tudo. Então, se a gente está falando todos esses 12 pontos, se a gente está pensando em introduzir uma política nova ou reformar uma política nova, idealmente a gente deveria levar em conta essas coisas todas. Quais são elas? Tá? São 5 conjuntos aqui, tá? 5 grupinhos, e tem mais de uma em cada um. Primeiro, eficiência. Tá? O livro foi escrito por um economista, depois começa com eficiência, isso daí, para quem é economista, não precisa explicar muito, tá? Mas a ideia é a seguinte: macroeficiência e microeficiência. Tá? Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode comparar o Brasil com outros países. A gente está gastando muito com saúde, na comparação com outros países. Tá? O gasto público com educação é muito alto, é muito baixo. Tá? Previdência, que é um tema que sempre surge, a gente gasta mais do que os países comparáveis. Será que não tem um problema aí? Tá? Porque, claro, se você está gastando com uma coisa, você está deixando de gastar com outra. Né? O custo de oportunidade é um conceito econômico mais importante. A nossa contribuição para a humanidade maior, acho que é essa. Né? Então, tem esse tipo de questão. A gente está gastando bem, tá? Olhando assim para grandes rubricas. Mas depois você fala, olha, eu olhei aqui, a gente está gastando 6% do PIB com educação. Está legal, está um número razoável na comparação com os outros países. Mas depois você pode falar assim, mas essa divisão está 1% para a educação superior, 5% para a educação básica. Será que essa divisão é boa? Né? Depois você pode ir descendo, então, entre macro, micro, nano eficiência, você pode ir analisando em todos. Aí você pode fazer estudos aí para cada um desses níveis. Não é isso? Então você pode olhar, olha, dentro das políticas de educação básica, será que a divisão aqui entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio está legal? Ou será que eu tenho que gastar um pouquinho mais com educação infantil? Ou dentro de cada uma dessas, a proporção de dinheiro que eu estou usando para manter os prédios, para pagar os professores, para investir, está legal? Então, assim, são infinitas as possibilidades aqui, só em termos de eficiência. Tá? E lembrando que eficiência não significa gastar menos, significa gastar bem. Pode ser que você precise, para ser eficiente, gastar mais, uma coisa que realmente vai dar um retorno muito grande, talvez você deva gastar mais. Esse é um ponto importante que também gera confusão. Né? No debate público, muitas vezes, eficiência é lido como reduzir, cortar gasto. Não necessariamente. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que a gente esteja gastando com saúde pública, por exemplo, tá? Menos do que a gente deveria. Tá? Provavelmente a gente está gastando menos do que a gente deveria mesmo, tá? No caso de saúde. Então, essa questão de eficiência. Tá? Isso dá margem a infinitas possibilidades de pesquisa ali. Com relação a isso, você pode olhar dentro de uma instituição, dentro de uma universidade, dentro de um departamento, se aqueles gastos estão sendo bem feitos, tá? Se a razão ali entre custo e benefício é boa. Mas não é só isso, né? Tá? Muitos economistas param por aí, mas o Nicholas Bach está dizendo, olha, a gente tem que olhar para outras coisas. A gente gostaria que o estado de bem-estar social equilibrado, ele conseguisse assegurar um padrão de vida adequado para a maioria das pessoas. Essa é a principal razão de ser dessas políticas todas. Tá? Então isso envolve o mais evidente, combater pobreza. A gente não quer pobreza por uma série de razões, não é isso? Porque a gente tem coração, mesmo sendo economista, a gente tem um coração. A gente pode ter, né? Nem todos têm, mas
a gente pode ter, tá? A gente não se sente à vontade com o fato, sabendo que compatriotas nossos, ou enfim, outros seres humanos estão lá numa situação com dificuldade para comer, para se abrigar. Isso pode. Alguns toleram mais do que outros, tá? Mas é uma razão para. Tá? Porque a pobreza vai gerar uma série de outros problemas, isso, tá? Inclusive problemas futuros, se essa geração comer mal, se alimentar mal, vai ser ruim para a próxima geração, a gente está contratando o problema. Então essa questão acho que não tem muita discussão. Tá? Seguro contra riscos, suavização de consumo, isso tem a ver com aquela lógica previdenciária. Tá? Então a ideia de seguro contra risco, a gente não gostaria que as pessoas estivessem sujeitas a oscilação de renda o tempo todo. É muito ruim você não saber o que vai acontecer, se você vai ter uma renda, nesse mês você tem uma renda, no próximo você não tem. Imagina se você não tivesse nenhum tipo de previdência. Né? Imagina se não existisse seguro-desemprego, se não existisse FGTS, não existisse salário maternidade, não existisse auxílio doença, qualquer coisa que acontece na sua vida, pum, você vai cair lá numa situação de miséria. Ninguém gostaria que fosse assim. Né? Então a gente tem o seguro. Você pode discutir se está sendo generoso demais, se o desenho está bom, se os incentivos são ruins, se você está dando chance para as pessoas se aproveitarem do sistema. Isso tudo pode ser discutido, mas que exista algum tipo de segurança, eu acho que todo mundo concordaria com isso. E a ideia de suavização do consumo ao longo do ciclo de vida é o seguinte, tá? Da mesma forma que a gente não quer oscilações o tempo todo, conforme o tempo passa, a gente também não quer uma oscilação brusca do tipo, enquanto eu estou trabalhando, estou nativa, está tudo legal, o nível de bem-estar está bom. Aí eu me aposento, caca zero, né? Eu me aposento, eu paro de trabalhar, caca zero. A gente gostaria de suavizar isso, tá? Tanto no fim da vida, como eventualmente no início da vida. Por exemplo, né? Você vai ter países em que você vai ter crédito para estudante, agora eu vou ganhar um público. O pessoal vai achar. Então, enquanto você está na universidade, você tem direito a bolsas de vários tipos, auxílio moradia e tudo mais. Por quê? Porque é uma época da vida, né? Assim como na velhice você não tem mais forças para trabalhar, não pode, tudo mais, aqui você ainda está num período de formação. Então, eventualmente, você pode ter um apoio nesse momento, tá? Que seja um empréstimo, que você pague mais adiante, mas você tem como equilibrar o nível de renda e, portanto, o nível de consumo ao longo da sua vida. Então, essa é a lógica dessa suavização. Então, veja, isso aqui envolve todos os benefícios previdenciários, mas também empréstimos para estudante, apoio para quem precisa de alguma forma, né, na juventude e tudo mais. Eventualmente, subsídio para emprego de jovens, uma série de políticas que poderiam ser enquadradas aqui dentro. Tá? Aqui depois a gente começa a entrar em outras categorias, e aqui, por exemplo, entre economistas, aqui já é bem mais controvertido, tá? Mas para outras áreas, outros observadores, isso tudo faz sentido. Uma questão muito controvertida é a questão de desigualdade. Tá? Então, você vai ter economistas e não economistas, né, que vão ser muito sensíveis à desigualdade, que isso vai ser considerado um problema, uma chaga, algo que a gente tem que acabar, e outros vão ser menos. Tá? Então aqui a gente entra numa parte que tem um pouco mais de controvérsia ideológica, e não tem problema, tá? Faz parte. Então você vai ter pessoas mais igualitaristas e outras menos igualitaristas, outras que enxergam, inclusive, que a desigualdade pode ter aspectos positivos, porque se você tem desigualdade, você motiva as pessoas a quererem trabalhar mais, a se esforçar mais, a adquirir mais capital humano e tudo mais. Tá? Então aqui tem mais controvérsias. E a gente pode pensar em termos de equidade vertical e horizontal. A ideia de equidade vertical é a ideia clássica do Robin Hood. Né? Então você vai, por exemplo, você vai tratar diferentemente ricos e pobres. Você vai tributar mais o mais rico, tá? Para poder transferir para quem é mais pobre. Você vai tratar de forma diferente as pessoas que são diferentes em aspectos relevantes. Tá? Sujeito a controvérsias, em que medida você deve fazer isso. Qual deve ser a alíquota do imposto de renda de quem é rico, de quem não é? Né? Então, esse tipo de discussão a gente tem toda hora. E a ideia de equidade horizontal é que você trate igualmente os iguais. Tá? Você considera que são iguais. Vou dar um exemplo de um tema controverso com relação a isso. A aposentadoria de homens e mulheres está em idade diferente. Em muitos países é assim, no Brasil ainda é hoje, 65 e 62. A idade mínima para aposentadoria. Algumas pessoas enxergam uma iniquidade horizontal. Você não deveria tratar desigualmente porque são iguais, não importa. Não deveria ser 65 para todo mundo, alguma coisa assim. Tem gente que vai dizer, não,
você precisa tratar desigualmente porque as mulheres vão sofrer outros problemas no mercado de trabalho e isso é uma forma de você compensar de alguma maneira. Tá? Aí o pessoal vai retrucar e dizer, não, peraí, mas elas vão se aposentar mais cedo e ainda vão viver mais que a gente, né? Vocês vivem mais que a gente, 6 anos, em média, vocês vão ficar 10 anos a mais que a gente recebendo a aposentadoria. Né? Mas é porque tem uma série, tem preconceito, tem a penalidade pela maternidade, tem uma série de outros problemas. Tá? Então tem que parte aí. Jornada, não é isso? A gente pode discutir depois, né? A gente pode falar sobre isso. Na época que eu estava na Bélgica fazendo doutorado, eles aprovaram uma reforma que era diminuir a diferença, a cada ano diminuía em 6 meses a diferença. Era isso. Né? Então, ao longo de um período de 10 anos, a diferença que era de 5 anos passou a ser 0. Então foi mudando pouco a pouco. A ideia era fazer uma mudança gradual para não prejudicar, né, alguém que estivesse ali a ponto de se aposentar, não vai aposentar agora, dia 1º de junho vai aposentar, aí não passa para 2031, né, seria uma maldade muito grande. Tá? Então, de qualquer maneira, quem estivesse ali né, no limite inferior da reforma ia se dar mal. Assim. E ainda aqui, outras questões, inclusão social. Isso o economista fala muito pouco, a gente não é muito bem treinado para lidar com essas questões. Mas questões, por exemplo, de dignidade. Né? Então, se você obriga a pessoa, se você quer receber o seu benefício, você tem que ficar numa fila, você é maltratado por um funcionário, você é esculhambado, né? Você sente um ônus psicológico ali, né? O estigma, em geral a gente dá um nome de estigma para receber alguma coisa, o funcionário te trata mal, e não está legal, não deveria ser assim. Tá? Porque a dignidade humana está sendo desrespeitada nesse caso. Solidariedade social, né? Se você tem, como no Brasil, esse sistema dual, né, em que você tem as escolas dos ricos e as escolas dos pobres, os hospitais dos ricos, a saúde dos ricos e dos pobres, você tem uma segregação muito grande, tá? É muito difícil que você enxergue que somos todos iguais. Né? Lá na Bélgica, onde eu fiz o doutorado, uma sociedade bastante igualitária, enfim, tem um monte de problema, depois a gente pode falar sobre esse problema, mas tem alguns aspectos que são bons. O sistema de saúde deles, por exemplo, é um sistema muito bom. E está todo mundo junto, não tem diferença. Né? Ricos ou pobres vão aos mesmos hospitais. Né? No NHS, o sistema britânico, que inspirou o SUS, também todo mundo vai para o NHS. Né? Não tem uma diferença. Tá? Porque eu sou rico, eu vou para o Einstein, se eu sou pobre, eu vou para o posto de saúde. Não. Né? Então, são aspectos que dificultam, no caso brasileiro, a sociedade e a América Latina toda, assim, né? Muito segregada, então você acaba criando, tá, nichos diferentes, isso é um problema do ponto de vista da solidariedade social. E a última questão é muito importante, tá? A gente não estuda nada disso, mas tem um pessoal aí de administração pública, não sei, né, quem é que está aqui hoje, mas tem questões que têm mais a ver com a forma como a política acontece na ponta ali. Né? O pessoal chama de street level bureaucrats, né? O pessoal burocrata que está lá na ponta, que lida com as pessoas. Essas coisas também são importantes. Tá? Então a forma como a política é conduzida não basta uma decisão do Ministério, depende do processo de como é que ela chega lá na ponta. Tá? Por exemplo, ela tem que ser compreensível. Né? Essa ideia de inteligibilidade ela tem que ser compreensível pelos beneficiários. Imagina se você tem uma política que é tão complicado, um programa que é tão complicado que as pessoas nem sabem se podem receber. Ou elas sabem que podem receber, mas não conseguem na prática, porque tem que pegar 1000 carinhos, passar não sei quantas filas, fazer isso, fazer aquilo, dar 3 polichinelos para o lado, não dá, né? Então não funciona. A minha irmã mora na Alemanha, que eu falei sobre ela aqui, ela é intérprete. Então assim, não dá para dizer que ela não conheça muito bem o idioma. Né? Então ela fala alemão perfeitamente, ela entra numa cabine lá e fica fazendo interpretação, tradução e interpretação de alemão. E ela falou que ela tem muita dificuldade de compreender algumas coisas, algumas das políticas, das N políticas que eles têm ali. E ela foi tirar dúvida com o marido dela, que ela não, ele também não entende, tão complicado que é. Isso faz com que, por exemplo, no Estado do Bem-Estar Social alemão, você tenha, para algumas políticas, uma taxa de adesão baixa. Né? O termo em inglês aí é non-take-up. Você tem lá, às vezes, políticas em que você tem 30%, 40% de non-take-up, de pessoas que têm direito de receber e não recebem. Porque não entendem, porque é complicado, porque tem muita fila e tal. Então é um problema. Tá? Então é um problema. Se você tem uma política que é simples, todo mundo entende, é melhor. Tá? E não pode ter abuso, fraude, não pode ter quem já morreu recebendo
benefício, você não pode ter a pessoa que não é elegível recebendo, isso não pode acontecer. Tá? Então, um bom estado de bem-estar social vai atentar para esse tipo de questão. Tá? Isso aqui eu vou passar, gente. É só para dizer que tem um lado que é ideológico, que é uma questão de valores, o quanto importa para cada um de vocês, eficiência, igualdade, liberdade, equidade, essas coisas podem ter pesos diferentes para as pessoas, isso se reflete no espectro político também, tem valores que são mais importantes. Mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir políticas, tá? Desse tipo, do estado de bem-estar social, porque tem questões técnicas. Então, você pode imaginar assim, olha, eu e o Milton Friedman concordamos que a educação é importante. O Milton Friedman acha que ela tem que ser totalmente provida pelo setor privado, com vouchers, quer dizer, o governo vai financiar e a provisão vai ser privada. Eu posso dizer, não, eu acho que pode ter educação pública, sim. Tá? Então eu posso discordar do Milton Friedman com relação a uma série de valores, mas eu posso concordar com ele que a educação é importante e a gente vai discordar na parte de como é que a gente vai atingir o nosso objetivo. Tá? Então essa é uma questão interessante também. Eu quero dizer assim, dá para a gente discutir, para a gente conversar sobre políticas, mesmo que a gente não tenha exatamente um alinhamento ideológico completo. Tá? Aqui, tirando do livro do Gruber, que é o outro que eu usei para preparar aqui essa fala, tá? Por que e como o governo intervém? Tá? Então, digamos que a gente chegue à conclusão, tudo bem, tá? O governo precisa participar, ajudar a prover esse bem-estar, mas de que maneira? Tá? Então, coloca assim, as 4 questões das finanças públicas. Tá? Primeiro, quando deve o governo intervir, como deve intervir, quais são os efeitos e por que os governos agem como agem. Tá? Então, aqui, quando o governo deve intervir, a gente pode ficar com a impressão, muita gente tem a impressão, que o estado de bem-estar social é simplesmente uma questão redistributiva, não é isso? É simplesmente para tirar dos ricos e dar para os pobres. Não, né? Tem também a questão de corrigir falhas de mercado. Mesmo que a gente parte da ideia de que o mercado é bom para resolver uma série de coisas, existem falhas de mercado. Quem estuda economia vai estudar isso. Vai ter o modelinho lá, o modelo do equilíbrio geral, chegou. Maravilha. O mercado é ótimo, resolve muita coisa. Mas se você tiver falhas de mercado, não dá certo aquilo, não funciona. Tá? Alguns exemplos, externalidades, bens públicos, assimetria de informação. Uma área, por exemplo, economia da saúde, tem todas as falhas de mercado reunidas, todas. Tá? Quem for estudar a economia da saúde aí tem assunto para o resto da vida, porque você tem uma série de problemas. Você tem problemas de informação assimétrica muito fortes, o médico sabe mais do que você sobre qualquer tema, e não dá para todo mundo ser médico. Tá? Você tem problemas de emoção envolvida, você vai tomar decisões com relação à sua própria saúde, em que você não vai pensar de cabeça fria, então tem questões comportamentais que importam, tem situações de externalidade, se uma pessoa toma vacina, ela se beneficia, mas ela beneficia outra pessoa também, porque reduz a probabilidade da outra pessoa ficar doente. Então, tem uma ação. Todas as falhas de mercado afetam a área de saúde. Tá? Então, o mercado sozinho não vai resolver, não tem jeito. Tá? Você precisa de algum tipo de intervenção. Como você vai organizar? Não sei, não precisa ser igual ao Reino Unido, não precisa ser totalmente público o sistema. Você pode ter um sistema como o belga, que é um sistema de quase mercado, público e privado em parceria, mas alguma coisa você vai ter que fazer. Você pode ter um sistema de alguma regulação mínima. Tá? Como deve intervir? Já falamos aqui, pode ser a provisão pública diretamente. Eu estou lá na UF, o governo paga o meu salário e paga pela infraestrutura, provisão pública, clássica. Né? Mas tem várias outras maneiras de fazer isso. Custeio. Né? Então você pode ter, por exemplo, ProUni, você pode ter FIES, são modelos em que você tem o setor privado provendo serviço, mas o setor público pagando uma parte ou a totalidade dos custos. Regulação, você pode determinar regras. Olha, um currículo tem que ser aplicado, mas as escolas podem ser particulares, não tem problema. Tá? Você pode ter impostos e subsídios, você pode mexer com os preços. Né? Agora, na discussão da reforma tributária, você está lá mexendo no preço dos bens pecaminosos, não é isso? Aqueles que a gente gosta, tipo bebida, cigarro, aqueles cheios de açúcar, aquelas coisas assim, né? A gente no sentido amplo, cada um tem o seu aí, né? Ninguém está estimulando nada errado aqui. Né? Ou então subsidiar, olha, eu vou reduzir desonerar a cesta básica, ou eu vou reduzir os impostos sobre os livros, porque eu considero isso importante. Né? Então o governo pode jogar dessa maneira, ele não precisa diretamente prover, tá? Mas ele pode influenciar.
Os efeitos diretos, né, das políticas e os efeitos indiretos. Você tem mudança de comportamento dos agentes. Se você muda suas regras de aposentadoria, você faz com que as pessoas mudem as suas decisões de oferta de trabalho. Elas podem trabalhar mais, trabalhar menos. E isso vai ter impactos indiretos e secundários. Tá? E por que os governos agem como agem? Aqui tem um ponto muito importante também, tá? Que é a parte de economia política. Você tem grupos de interesse, você tem uma série de falhas de governo, que é um ponto muito importante. Porque a questão é, tá? A gente identifica, olha, né? A cabeça do economista. Em princípio, o mercado é a melhor forma de alocar os recursos. Mas aqui não está dando. Eu estou observando aqui, em previdência tem um monte de problema. Na parte de saúde tem várias questões, tem falha de mercado. Então eu preciso do governo. Mas na hora que o governo intervém, ele também vem com o seu próprio conjunto de potenciais falhas de governo. As próprias ineficiências, não é isso? Corrupção, né, que a gente sabe. As ineficiências que podem ser em razão do fato de que o governo não é uma entidade única, um bloco que vem, que a gente precisa implementar a política. Você vai ter pessoas ali dentro brigando entre si, vai ter pessoas com suas próprias agendas, não necessariamente você vai implementar a melhor política. Então você tem que combinar, uma vez identificado o problema, como é que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Eventualmente parcerias entre público e privado podem ser mais interessantes em certas áreas. Tá? E as capacidades estatais, então o que é possível fazer no nível de um município, no nível de um estado, no nível de um país. Tá? Então, conclusão de etapa, eu já devia ter acabado antes, mas tudo bem, depois os números, eu não vou poder mostrar todos os gráficos que eu preparei para vocês, mas eu já adiantei também muita coisa que vem pela frente. Conclusões aqui, o Estado de Bem-Estar Social ele funciona como o Robin Hood, que tira dinheiro dos ricos para dar para os pobres, mas em grande medida ele funciona como um cofrinho, como o Big Bang, o cofrinho ali do pouquinho, porque ele ajuda a gente a poupar, ele ajuda a gente a guardar o dinheiro para o momento que a gente ficar desempregado, para o momento que a gente dá um filho, para o momento que a gente ficar velho, para o momento que a gente ficar pobre, uma série de coisas assim. Tá? E essa figurinha aqui é do livro, está errado ali, é do livro do Bar de 2004, da edição antiga. Ele está falando sobre o Reino Unido aqui, está sobre a Inglaterra, né? E os outros países ali. Tá? E somente 36% do total dos gastos monetários no Reino Unido são para combate à pobreza. Seria o equivalente ao Bolsa Família, o BPC. 36%, um terço mais ou menos. Os outros 2 terços são aqueles insurance benefits, tá? Os benefícios de seguros previdenciários, e os outros de aposentadoria. Então, na verdade, é um grande sistema que organiza, né, faz com que as pessoas poupem para elas mesmas usarem, além de ter o aspecto de redistribuição. Então isso é importante para a gente. O que acontece no Brasil? Se você fala Estado de Bem-Estar Social, ou vem a Suécia na cabeça, ou vem o Bolsa Família. Como se todo o Estado de Bem-Estar Social fosse Bolsa Família. Bolsa Família é uma parte pequena, tá? É 1,5% do PIB. O Estado de Bem-Estar Social brasileiro, a gente vai ver o tamanho mais adiante. Tá? Então, essa é a primeira questão. Segundo, argumentos em prol do Estado de Bem-Estar Social, da existência de alguma forma de proteção social, de políticas sociais, combinam as preocupações com equidade, com justiça, com igualdade, que todos nós temos em alguma medida, mas também, e sobretudo para nós economistas, com questões de eficiência. A gente tem um Estado de Bem-Estar Social porque é melhor, assim, do ponto de vista da eficiência. Funciona melhor do que na ausência do governo. Tá? A gente pode falar do sistema de saúde americano, na parte das perguntas ali, que acho que é um bom exemplo. Em que você tinha um exagero de mercado e não funcionava bem. Tá? Melhorou com a reforma do Barack Obama. E por fim, o último ponto, o objetivo nunca vai ser, pelo menos do meu ponto de vista, minimizar o estado de bem-estar social e nem maximizar. No debate público, em geral, você vai ter as pessoas que querem minimizar. Corta gasto, corta gasto, corta gasto, corta gasto. Do outro lado, você vai gasta, 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 gasta. Mas não é isso. Não é cortar ou gastar mais. Isso por si só não adianta. A gente tem que fazer uma série de estudos. Você tem que contratar gente, não é todo mundo contrata, os economistas, a gente faz estudos de eficiência, de equidade e tudo mais, para dizer, olha, aqui a gente tem que gastar um pouquinho mais nisso e um pouquinho menos naquilo. Tá? Então a ideia é que essa aqui é economia puro, né? Otimizar. Né? A gente quer otimizar e não de forma dogmática ser sempre a favor do Estado ou de forma dogmática ser sempre a favor do mercado. Sou sempre a favor de cortar gastos, sempre. E o debate brasileiro sobre essas questões ele fica muito assim. Né? Em muitas medidas é contra, a favor, mas sim ou não. É muito binário esse negócio. Eu acho que a gente tem que melhorar um pouquinho. Tá? Deixa eu tomar uma água.
Tudo bem aqui? Até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Ofendi alguém? Ou ainda não? Ainda não. Então está indo mal, né? Deu esperança para alguém? Deu esperança ou deixou alguém chateado? Alemanha, ter filhos na Alemanha. Eu estimulei a imigração. Reclama do Bolsonaro, se o Bolsonaro me dá muita coisa. Vai pra lá. Eu estimulei a imigração, por isso? Você tá aí com a gente, você já encantou, né? Coisa boa, Suécia, Dinamarca. Você viu? Eu tinha um colega no doutorado, era norueguês. A bolsa de estudos dele era maior que o salário do orientador. Eu na Noruega tinha dinheiro sobrando, né? Então. Tinha alguma dúvida, alguma questão? Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Então, no caso do Kindergarten, assim, acaba dando assistência para quem tem filho, né? Então, isso seria também uma forma de, tipo, evitar um aumento no envelhecimento populacional, né? Então, no caso da Polônia, quando eles implementaram agora, na Polônia foi coisa de 5 anos atrás, era uma preocupação com queda muito forte da taxa de natalidade, né? Você tem isso nos países europeus, no Brasil também, né? Mas em alguns países europeus está sendo dramático. Acho que a Itália é o pior de todos, né? Que está assim, algo como 1,1, 1,2 filhos por mulher, porque é impossível, você precisa de 2,1 para poder repor a população, né? Então você pode ter uma lógica dessa, mas tudo depende do valor, né? Tá, 250 euros. Quando eu morei na Bélgica, a minha bolsa de estudos no doutorado era de 1.300 euros. Tá? Isso foi 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Né? Então a gente pode botar uma inflação aí. Com 250 euros, é claro que se a gente converte para real, parece um monte de dinheiro, né? Mas vai muito longe com 250 euros. Não é suficiente para os gastos que você tem da criança, com certeza. Então isso sozinho não vai fazer com que as pessoas tenham filhos. Né? Mas pode ser um elemento para você valorizar e suavizar um pouco. Tá? Digamos, olha, ou eu, na minha missão, sem isso, eu preciso trabalhar muitas horas. Né? Eu preciso trabalhar muitas horas para poder ganhar. E se eu recebo esses 250, eventualmente eu trabalho algumas horas a menos. E a gente não é fetichista do número de horas de trabalho. Nosso objetivo como economista não é maximizar o número de horas trabalhadas, é maximizar o bem-estar da população. Então, eventualmente, você torna a situação um pouco mais palatável. A pessoa passa mais tempo com a criança. Isso pode ser bom. Pode ajudar mais no dever de casa. Você pode ter alguns benefícios assim. Né? Mas, eventualmente, ao depender do valor, você pode ter um impacto desse tipo. Teve uma vez um governo italiano que começou a espalhar, né, cartazes, fez uma campanha que as mulheres tinham que ter mais filhos. Ela falou, mas como? Pô, eu não consigo emprego. Se eu consigo emprego, ele paga mal. Mesmo que ele pague bem, o contrato é de 1 ano. Não tem jeito, não vou ter filhos. Você está maluco? Só porque você fez a campanha dizendo que é bonito, vai botar uma foto. Não tem como, né? Quem tem filho sabe do que eu estou falando, né, Vanessa? A gente sabe muito bem como é que é. Gasto da vida e outras coisas. Eu vou mostrar agora, gente, alguns dados para a gente ter uma noção do tamanho do que a gente está falando, tá? Eu vou começar com os países desenvolvidos e depois a gente chega nos dados da América Latina. Tá? Aqui para os dados dos países desenvolvidos é muita coisa do livro do Gruber, que é esse Jonathan Gruber, que é um professor de Economia da Saúde do MIT. Ele apoiou o governo Barack Obama, né? Assessorou lá na época da reforma do Barack Obama. E na parte da América Latina, o Panorama Social da América Latina, que sai todo ano, é um relatório da CEPAL, né, o órgão da América Latina para a ONU, sai sempre lá, é bem bacana. Tá? Então isso aqui, primeiro, são os gastos do governo federal dos Estados Unidos. Tá? Então isso aqui é o governo central americano, e são os gastos de tudo, tá? Não é gasto social, tá? É tudo. E é interessante a gente olhar, você volta lá para 1930, era minúsculo, né? O governo era minúsculo. Tá? A gente está falando de algo ali na linha de 3%. Tá? Isso muda ao longo do tempo, até 2017 esse gráfico vai para 20%. Tá? Então, assim, do PIB. Tá? Então a gente está pegando o tamanho da economia americana e vendo quanto que representa os gastos do governo central. Tá? Passa de 3 para 20. Então é um salto brutal. A gente associa muito os Estados Unidos a estado pequeno, estado mínimo e tudo mais, mas a gente está falando de 20% da maior economia do mundo. Né?
não sei, está concorrendo com a China, nunca sei se. Mas é isso. Tá? Aquele pico brutal ali dos anos 40 é a guerra, quando aí você tem uma outra coisa, uma outra lógica, que é a economia de guerra. Mas o que eu acho interessante aqui é que a gente vê uma tendência de aumento. E aí pode ter governo republicano, democrata, etc., mas ao longo do tempo, né, a gente vê que tem um aumento, tá, dos gastos do governo. Aí os Estados Unidos é um tipo de país com certas características, mas e outros países? Aqui, esqueçam a Grécia, tá? A Grécia está aparecendo aqui porque na época em que o livro foi publicado, a Grécia estava numa draga, estava numa situação terrível, mas a Grécia não importa, a gente adora a Grécia, mas ela não importa tanto para a nossa situação. Sabia que eu ia ofender alguém, né? Eu ofendi a Grécia. Tá? Mas aqui tem três curvas que são interessantes, que é os Estados Unidos ali, tá? Embaixo, representando um país em que os gastos são relativamente baixos na comparação com outros. A gente tem uma linha verde, que é a média da OCDE. Então seria a média dos países ricos, está acima dos Estados Unidos sistematicamente, está sempre acima ali. E lá em cima a gente tem a Suécia, que é justamente aquele país que a gente associa, né, ao estado máximo, digamos. Né? Então você vê que de fato a Suécia chega lá a uma porcentagem do PIB, em alguns momentos, beirando 70%, que é uma loucura, né? Mas de uns tempos para cá, dos anos 90 para cá, tem uma queda, então tem uma certa convergência ali. Então os Estados Unidos e Suécia são diferentes? São muito diferentes, tá? Mas de qualquer maneira não é tão brutal, tá? essa diferença, tá? Eu quero dizer aqui, aí isso vai ser o último slide, não vou falar não, né? Mas países desenvolvidos, sem exceção, têm estados de bem-estar social grande. Aí você pode pensar assim, mas a Suécia gasta aquele dinheiro todo, então deve ter uma dívida pública horrorosa, né? Impossível. Mas não é tão simples assim. Na verdade, a Suécia é credora internacional. Né? Porque não tem problema o Estado gastar muito se isso estiver bem financiado, se você tiver uma economia produtiva, com crescimento, a produtividade aumenta. A Suécia tem a maior participação feminina no mercado de trabalho. A Suécia tem a maior participação de idosos no mercado de trabalho. Isso faz com que a Previdência tenha as contas boas. Todo mundo que pode trabalhar, trabalha. Você adapta os locais de trabalho, você vai ter creche do lado, você vai ter a possibilidade de da manhã alimentar a criança, você vai ter locais de trabalho apropriados aos idosos. Então, ao fazer isso, você consegue ser produtivo e não necessariamente ter uma dívida. Tá? E eu não sou macroeconomista, tá? Então isso aqui eu não entendo muito não. Mas é possível você ter um estado de bem-estar social generoso, como é o da Suécia, e ainda assim ter as contas públicas em bom estado. Tá? O contributivo, a parte contributiva, em princípio, o que está sendo arrecadado está sendo usado, entra de um lado e sai do outro. Tá? Então, se for bem gerido, tudo bem. Aí essa figura aqui é uma figura antiga, de 2003, 2004, mas eu gosto porque mostra justamente essa, é uma figura sintetizando o estado de bem-estar social. Tá? Então a gente tem ali, naquele ano era 1 trilhão e 100 bilhões de libras, era o PIB do Reino Unido. Você tem o gasto público total, que era 455 bilhões, e aí você tem o que eles chamam de welfare state, que são 260 bilhões. Tá? 260 bilhões significa 23,5% do PIB, um quarto do PIB. Tá? Reino Unido é um país, agora está mais pobrezinho, né? Mas é um país rico, é um país desenvolvido e tudo mais. E vejam, o gasto é brutal. A gente está falando que o gasto social é um quarto do tamanho da economia. É muito dinheiro. Como é que a gente pode deixar isso de lado e deixar que é um tema marginal? É muito importante, a gente precisa estudar isso. A gente tem que ver se está bem feito, se não está. Tá? E tem aqui aquela divisão que eu expliquei para vocês. Cash benefits, né, benefícios monetários, in-kind são os serviços, aí tem os contributivos, os não contributivos, com os detalhes britânicos que me interessam para a gente. Só queria chamar a atenção de vocês, tá, que o maior gasto de todos nesse ano aí era o NHS, que é o sistema de saúde deles. Tá? Então aí 28% do gasto público, aqui tomando 100%, né? O welfare state com 100%, 28% é o NHS, educação também é muito alta, 22,5%. Tem uma rubrica que eu não comentei aqui, que vai ser importante para a gente no futuro, que é essa de Personal Social Services, aqui, tá? Que são serviços de cuidados, especialmente cuidados para idosos, que é uma coisa que a gente vai ter que resolver no Brasil, que a gente está muito atrasado. Né? Quem que cuida dos nossos velhinhos? Né? Em geral é a filha ou a nora, não é isso? Ou é uma mulher qualquer que está por aí e está à disposição. Os ricos vão contratar uma cuidadora, os pobres não vão fazer nada, isso aí não vai funcionar. Isso aí a gente vai ter que resolver, porque a gente está bem atrasado. Tá? E nessa época já era um gasto importante
países desenvolvidos estão discutindo bastante isso. A ideia é que você tenha políticas públicas também, seja doméstica, né, para a pessoa ir na casa cuidar, seja em locais que os idosos vão e aí eles têm alguma assistência durante o dia e tudo mais, tá? Dependendo da situação. Tá? Então, isso é legal. Às vezes, para os meus alunos, eu peço para eles fazerem uma figura assim para um país à escolha deles. Eles têm que procurar os dados e tal e fazer algo desse tipo. Tá? Eu posso falar mais um pouquinho, Vanessa? Como é que eu estou de tempo aí? Mais uns 10, 15 minutinhos? Tá. Outra comparação interessante aqui é olhar o CDE, que está ali no meio. Tá? Então o CDE seria uma média de todos os países. Aqui não entra educação, tá? Eu gasto público social, mas não entra educação. Por alguma razão isso aqui não entrava em educação. Então você vê que o CDE está em torno de 20 e poucos % do PIB ali. Tá? Agora, a gente tem desde a França, que é o país mais gastador aqui, tá? Então 30 e poucos, se você botar a educação, vai passar de 35%. Então é o welfare state maior de todos, é o da França. Não necessariamente é o melhor, tá? Porque tem indicadores que a Suécia, por exemplo, melhora, Dinamarca, você tem outros países. Tá? E do outro lado você vai ter ali os primos pobres da OCDE, né? México, Coreia, Chile, Turquia e tudo mais, tem um welfare state bem mais acanhado. Tá? O que mais que a gente pode notar como padrão aqui? Lá para cima estão os países nórdicos, tá? Então você vai ter ali tá lá, Finlândia, Suécia, Noruega, estão todos ali na parte de maiores gastos, né? Junto com alguns países continentais europeus. Depois você tem lá Estados Unidos, Reino Unido, eles estão um pouquinho mais para baixo na média da OCDE, tá? United States ali e tal, Canadá, por ali, e depois aqui. E aí nesse gráfico está aparecendo o Brasil, não dá para ver não, né? Saiu aqui sem. Mas a conta do Brasil ali era alguma coisa em torno de 21, 22. Isso sem educação, tá? Então veja que o Brasil destoa dos outros países. Tá? Para quem gosta do welfare state, é uma boa notícia. A gente gasta um padrão bem mais elevado do que outros países. O México tem um welfare state pequenininho perto do nosso. A Coreia, o grande sonho de tanta gente, o Brasil deveria ser a Coreia e tal. A Coreia tem alguns probleminhas, porque a Coreia tem um welfare state acanhado, tem dificuldades. Uma questão muito importante é essa dos idosos. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia você tem muitas mulheres trabalhando na Coreia. O cuidado típico era a mulher tomar conta dos pais. E agora não. O que você faz? Então você tem uma pressão por aumento do tamanho do welfare state na Coreia. Então o Brasil é bem diferente nesse sentido. Daqui a pouco a gente fala mais. Um outro ponto que eu queria mostrar, isso aqui é para os Estados Unidos, mas vale quase igual para o Brasil. O gasto no Brasil e nos Estados Unidos, ele não é feito só pelo governo central. Tá? Os governos subnacionais são muito importantes e é mais ou menos nessa proporção, de 2/3 para 1/3. Quando a gente fala de gasto público e social no Brasil, não dá para a gente pegar só as contas do governo federal. Para contar direitinho, a gente tem que olhar os governos estaduais, os governos municipais e tomar cuidado para não ter dupla contagem. Porque vai ter muito gasto de saúde, que na verdade é transferência que vem do governo federal e aí depois vai aparecer aí. Então, para quem faz essas contas de gasto público, tem que ter muito cuidado, tá? Tem um pessoal lá do IPEA que faz isso direitinho. E aí a última parte aqui falando um pouco da América Latina, alguma tendência dos últimos anos, comparação entre os países, algo de governo central e subnacional, que a gente vai ver que é importante para alguns países e para outros não, e alguns indicadores muito rápidos aqui de desigualdade e pobreza. Tá? Então aqui a gente tem porcentagem do gasto público total e porcentagem do PIB. Tá? Então, gasto público social no ano de 2000, ele estava ali em torno de 8,4% do PIB na América Latina. Vocês lembram que eu falei do Reino Unido? 23,5%, é um terço, bem menos. Tá? Na América Latina, tomada como um todo, aqui são 17 países. Mas tem um salto ao longo do tempo. Vai aos pouquinhos, mas a gente já está ali no ano, tirando 2020 e 2021, que são atípicos por causa da pandemia, né? Mas se olhar em 2024, o último dado, 11,6%. A gente cresceu 3 pontos percentuais do PIB. É um crescimento razoável, tá? Para um período aí de um quarto de século. Ainda muito abaixo dos países desenvolvidos, mas um crescimento. Esse crescimento é muito heterogêneo. Vou mostrar primeiro entre sub-regiões, depois entre países. Tá? Se você olha a América Central, México e República Dominicana, está lá embaixo. É um gasto muito pequeno. Tá? Aqui é o gasto per capita, tá, gente? Quanto que é o gasto per capita? O
gasto público social per capita nesses países, em dólares, né? Em dólares de 2018. Então tá lá, México, o vermelhinho ali embaixo, passa de 342 por pessoa por ano, tá? Para 751. O saldo é brutal, tá? Mas o nível é muito baixo. Aí tem os países do Caribe, sobre os quais eu não sei nada, não me perguntem sobre a linha laranja, eu não tenho nada a dizer sobre isso. E depois tem a América do Sul, que é a parte que nos interessa ali, que é aquele azul, começando aqui no ano 2000, é o mais elevado aqui, não está em 642. Tá? Então a gente está num patamar muito mais elevado do que o México e outros países ali, e a gente sobe para 1429. Então isso, gente, é um indicador aumentou bastante. Se é bom ou ruim, a gente não sabe, porque a gente não é dogmático, a gente não vai olhar para isso, nem dizer que é ruim, nem vai dizer que é bom, né? Mas mudou bastante num período relativamente curto. Então, aqueles 3 pontinhos percentuais do PIB, quando você leva em conta o tamanho, a evolução demográfica e tudo mais, é disso que a gente está falando. Tá? Eu tendo a considerar que a gente estava num nível muito baixo, então para mim foi bom, eu vejo isso com bons olhos, esse tipo de aumento aqui. Tá? Para a gente ter um país minimamente civilizado, uma região minimamente civilizada, precisa ter um pouquinho de gasto público social, não dá. E depois aquela heterogeneidade por região, ela se manifesta também entre países. Então, países como o Brasil, Chile, Uruguai, estão num patamar muito diferente de Paraguai, Argentina e Equador. Assim, tá? O da Argentina esconde o fato de que tem também os gastos subnacionais, a gente já vai dar uma olhada, mas o Brasil também. Tá? Então, na comparação com regional, tá? Brasil, Chile e Uruguai são os países que se destacam, tá? Com relação aos outros por aqui. A média aqui é 13,7, mas o Brasil está no patamar ali acima de 18. E vejam, isso daqui só está considerando o governo central, tá? É só no caso brasileiro o governo federal. E a gente pode colocar, lembra, isso significa 2/3. Você pode colocar 1/3 a mais para saber quanto que é o Brasil. Tá? A CEPAL fez isso, poupou o nosso trabalho, né? E fez. Gente, nesses relatórios que estão comparando um monte de países, vocês podem imaginar que tem várias questões metodológicas aí. As bases de dados são diferentes, as definições são diferentes, enfim. Mas a gente confia aqui na ONU, confia na CEPAL, que eles fizeram um bom trabalho. Tá? Então, se você for olhar aqui, o que eles estão chamando de governo central é o vermelhinho e depois cobertura mais ampla. Então, se vocês olharem, por exemplo, um país como República Dominicana, Paraguai, México, é bastante centralizado. Né? Então não muda muito. O fato de você não ter as contas de governos subnacionais não é tão grave. Agora, Brasil, Bolívia, Argentina, né? Então a Argentina praticamente dobra ali, né? Passa de alguma coisa em torno de 3 para 28, mais que dobra. E o Brasil também, o Brasil chega lá a 28% do PIB. Tá? A definição do que é gasto social aqui pode estar um pouquinho diferente daquela do Reino Unido, dá para a gente comparar assim. Mas em termos de ordem de grandeza, gente, a gente está falando de 28% do PIB. É muito dinheiro. A gente tem que estudar se essas políticas estão sendo bem implementadas ou não. Tá? E a gente está no nível comparável ao dos países desenvolvidos nesse aspecto. Claro que eles têm uma economia muito maior, né, 25% de um PIB enorme é uma coisa, o nosso é um pouco menor, mas ainda assim, para as nossas capacidades, para as nossas possibilidades, a gente está falando de gastos que são mais ou menos a mesma proporção. Né? E aí, para terminar, vou mostrar 2 slides de desigualdade, 2 do Gini e depois 2 finais aqui para a gente realmente fechar. Então tem mais 6 aqui. Qual que é o impacto, né, em termos de redução de desigualdade e pobreza? Tá? Reduz a desigualdade e reduz a pobreza. Daqui a pouco a gente vai mostrar. O efeito combinado, tá? E desigualdade e pobreza a gente está vendo como 2 dos possíveis indicadores que são importantes. Tem vários outros, tá? A gente, por exemplo, se a gente comparar o que era o Brasil em termos de educação 40 anos atrás e o que é agora, mudou completamente. Né? Quando eu era criança, a proporção de crianças fora da escola era uma loucura. A gente não tinha universalizado nem para 7 a 14 anos. Agora a gente está discutindo como é que faz para universalizar para 15 a 17, a gente está quase lá no 4 e 5 e começando a discutir de 0 a 3. Né? Então tem vários outros indicadores. Longevidade, mortalidade infantil. Então, como país, assim, a gente melhorou muito nesse aspecto. A gente está sempre falando que está ruim no país, né? Mas se você olha no longo prazo, tá, da Constituição para cá, né, nessas áreas, tem uma série de indicadores que melhoraram muito. Mas desigualdade e pobreza são os mais clássicos assim, nessa área. Tá? E a gente vê que de 2014 até agora, 2023, isso aqui é a América Latina combinada e comparada com a OCDE, né? Então combinada com os países ricos, digamos. Tá? A
de ver que a gente está sistematicamente num patamar de desigualdade maior, né? O índice de Gini, quanto mais perto de zero, mais igualitário o país, quanto mais perto de 1, né, mais desigual. Então a gente está lá, 0,472 contra 0,322, tá? E aí a gente melhora um pouquinho, eles não mudam muito, então diminui um pouquinho a diferença, mas assim, não teve nenhuma mudança radical, a desigualdade continua a ser um problema. Né? Semana passada saíram os dados do Gini do Brasil, está no nível relativamente baixo na série histórica, mas tem um pequeno aumento com relação ao ano anterior. Aí está acima de 0,5, então o Brasil é ruim na comparação com outros países, nossa desigualdade é muito alta mesmo. Né? Aqui a gente tem os dados que vão até 2024, né? Então o Brasil está lá, 0,537, 0,515, chegando próximo de 0,5, que é ruim, tá? Então na Europa você vai ter países que têm uma desigualdade da renda de mercado que é comparável à brasileira, mas pela ação do Estado de Bem-Estar Social, você cai para 0,40, 0,35, e no caso brasileiro, a gente fica lá, cai de 0,6 para 0,5. Funciona, reduz a desigualdade, mas pouco diante do que poderia ser. Tá? Na maioria dos países a gente vê uma tendência de pequenas melhoras aí nos últimos anos, né, com algumas exceções, mas é isso. O Brasil é um país muito parecido com a Colômbia, né? A Colômbia está com indicadores piores, mas em muitos aspectos, muitos indicadores do Brasil e Colômbia são muito parecidos. E países como Uruguai, Argentina, são conhecidos por serem mais igualitários do que o Brasil, né? Então são questões aí de longo prazo. Assim, e aqui a América Latina como um todo, essa pequena queda nos últimos anos, mas a gente está falando às vezes da segunda, terceira casa decimal. Tá? É claro que a desigualdade nunca vai se modificar drasticamente de um ano para o outro, né? A gente tem questões estruturais profundas em jogo, né? Mas as tendências é que nos interessam mais. E aqui a gente tem pobreza e extrema pobreza, tá? Então a gente parte de um patamar vergonhoso nos anos 90 ali, né? Com pobreza acima de 50% e pobreza extrema ali algo 15,5%, e a gente chega numa situação um pouquinho menos vergonhosa, mas ainda assim, né? A gente está falando de 1/4 da população da América Latina numa situação de pobreza e um pouquinho menos de 10% em extrema pobreza. Então é isso, né? Copo meio cheio, meio vazio. Melhorou muito, mas está uma porcaria. Né? Então, mais ou menos assim, a gente pode resumir essa figura. Tá? Então isso seria, olha, lembra que a gente falou aquela evolução de 2000 até 2014, a gente aumentou 3 pontos percentuais no PIB, a gente aumentou o gasto per capita e tudo mais, está tendo um efeito. Está caindo a desigualdade, está caindo a pobreza, mas assim, ainda falta muito para a gente chegar no nível sueco, no nível alemão aí, nesses indicadores. Tá? Aqui a gente tem uma outra coisa que é interessante de ver, que é justamente aquilo que eu falei, o antes das transferências e depois das transferências. Tá? Então isso seria, você pega lá uma base de dados, no Brasil, a POF, tá? Você pega lá, você consegue ver a renda de mercado. Tá? Então, se você não tivesse o governo, você imagina quanto que seria a renda das pessoas. Aí você vai e coloca tudo que o governo transferiu na forma de aposentadoria, de Bolsa Família, de pensão, etc, etc. Retira os impostos diretos, retira os impostos indiretos, tá? E aí vê onde é que você chega em termos de desigualdade e pobreza. Esse tipo de exercício que é feito. Tem até o Vitor Bride, que foi nosso orientando, que tem trabalhado com isso. Tá? Tem umas publicações interessantes aí nessa área. Tá, então você olha ali, né, em termos da população total. Depois tem uma particularidade ali dos idosos, né, mas população total. Antes das transferências, em 2014, seria 25% de pobreza, cai para 23%. E hoje em dia cai de 23% para 19%. Melhorou, né, melhorou, mas melhorou pouco. Né. Extrema pobreza era 9%, né, sem as políticas. Seria 9, com as políticas 7, hoje em dia cai de 9 para 6. Então melhorou um pouquinho a nossa eficácia aí, né, em termos, mas pouco. E para os idosos é um pouco melhor, porque em vários países, inclusive no Brasil, né, a gente tem políticas específicas para os idosos. No caso brasileiro você tem previdência rural, a gente tem uma cobertura previdenciária razoável e depois a gente tem o BPC. Então políticas que fazem com que para os idosos, pelo menos, a gente tenha indicadores melhores. Tá? Isso vale para a América Latina como um todo. No Brasil ainda mais. A faixa etária em que a gente tem menos pobreza no Brasil é entre os idosos. Tá? Então são alguns aspectos interessantes. E para terminar, tem tudo o que a gente falou, só que o mundo vai ficando mais difícil. Né? Então os desafios
os desafios vão aumentando. A gente não está nos anos dourados do capitalismo, a gente não está mais na época em que todo mundo, nem nos países europeus, né? Pleno emprego, tudo tranquilo, tem emprego para todo mundo, está tudo certo, tudo legal. Não, a gente está no outro mundo. Tá? Então, o que a gente tem nesse mundo? A gente tem globalização, a gente tem pressão competitiva. Tá? Então, se você cobra imposto demais, você vai ter que competir com outros países que têm menos imposto. Então, como é que você faz para se manter competitivo? Tá? Então, a Suécia vai ter que encarar a competição com a China, que não tinha que encarar antes. Como é que fica? Né? Tá? Em defesa do Estado de Bem-Estar Social, você fala, a China também vai ter que criar um Estado de Bem-Estar Social melhor, assim como a Coreia, vai ter jeito. Né? Então, você vai ter tendências e contra-tendências aí. Tá? Transição demográfica, envelhecimento acelerado, a gente já falou sobre isso aqui, tá? No mundo todo, não só nos países ricos, né? Mas nos países ricos em particular. Como é que você faz? Né? Antes você tinha um bando de gente trabalhando e meia dúzia de idosos recebendo, que viviam pouco ainda. Né? Agora não, né? Agora você tem menos gente trabalhando, né? As italianas não estão tendo filhos, a gente também com dificuldade, tá? E aí um bando de idosos. Né? Então vocês vão ter que ser muito produtivos para poder financiar a nossa aposentadoria, não é isso? É isso que a gente espera, né? Aprendam bastante, sejam brilhantes para poder garantir a nossa aposentadoria. Mudança da estrutura familiar, né? Então antigamente você tinha lá o casal ficava para sempre junto, bom ou ruim tinha aquilo lá. Né? Aí você tinha o marido trabalhando, a mulher tomando conta dos filhos, não é? Então era um arranjo que funcionava de certa forma e funcionava também em termos previdenciários, a família estava protegida. Mas isso acabou, e aí como é que fica? Né? Então você tem uma tendência, uma necessidade muito grande de individualizar os benefícios. Se você não fizer isso, de alguma forma, né, você vai ter problemas. Né? Então o Chile teve um movimento muito forte de privatização, transformou o sistema previdenciário em um sistema de capitalização, então aquela ideia de cada um por si. Tudo bem, maravilhoso, resolveu as contas da Previdência, só que você criou um problema de pobreza na velhice. Aí o que foi feito, especialmente entre mulheres, porque tinham contribuído menos, tinham trabalhado menos. Então você teve que criar uma espécie de BPC que beneficia sobretudo as mulheres chilenas. Tá? Então você vai ter que pensar num mundo diferente, não é mais como era antes, essas famílias que se modificam. Né? Aquele benefício infantil, onde ele existe nos países, ele acompanha a criança, não importa se está com o pai, se está com a mãe, se mudou, se está com a nova família, ele acompanha a criança. Então tem uma cara de século XXI também. Tá? Mudança do mercado de trabalho, informalidade, plataformas digitais, coisas que estão afetando, né? O pessoal diz que é a brasilianização do mundo. Né? Então você começa a ter coisas que só aconteciam por aqui que estão acontecendo lá. Né? Então eu vejo até meus colegas de doutorado, as dificuldades que eles tinham para arrumar emprego nas universidades europeias, lá contrato de curta duração, uma série de dificuldades. Tá? Então isso está afetando o mundo todo. Não é mais aquele emprego para a vida. Né? Você sai do ensino médio, não consegue aquele emprego, se abraça naquele emprego lá e fica abraçado dele, então não é mais assim. Então como é que você faz? Muitos intermitentes, você trabalha por um tempo, contribui para. Como é que você vai fazer uma previdência que depende de uma contribuição constante se as pessoas não têm mais um emprego o tempo todo? Tá? Então, pressões para todo lado. Aumento dos gastos nos casos de bem-estar social. Mais pessoas querem ir para a universidade do que no passado. Você precisa da universidade para conseguir um emprego melhor. As pessoas vivem mais. Elas também vão custar mais para o sistema de saúde. Não é isso? Tá? Porque agora você vai ter o velhinho cuidando do velhinho. Não é isso? Você tem lá os idosos de 70 anos cuidando dos idosos de 90 anos. Né? E as pessoas vivendo num período muito longo, já não mais trabalhando. Não estão mais contribuindo, estão se beneficiando. Né? Como é que você faz? Os gastos no fim da vida são muito altos. Você pega o quanto que você gasta ao longo da vida com o sistema de saúde, os últimos 4 meses são, na média, os mais caros. Né? E aí a gente está falando não de pessoas que estão com 60, 70 anos, pessoas que estão com 90. Minha avó vai completar 99 anos. Minha avó, agora em junho, minha avó lá de São Paulo vai completar 99 anos. Está custando um dinheirão para o sistema previdenciário aí, né? Recebendo a aposentadoria dela e a pensão do meu avô. E gastos de saúde muito altos. Né? E isso é uma tendência que a gente tem. Que é ótimo, né? Que as pessoas estejam vivendo mais, mas a gente tem que levar isso em conta. Crises econômicas. Né? Então você teve a crise financeira de 2008, o Covid. Isso impacta muito. Não é isso? Nos gastos, você tem uma série de situações imprevistas. O que você faz?
Ah, não pode gastar, não tem jeito, né? O seguro-desemprego teve que mudar regras, tornar mais generosas as regras de seguro-desemprego nos países centrais, porque as pessoas estavam desempregadas por um período muito longo. Na crise de 2008, você mudou regras de uma série de coisas. Todos os países foram mais generosos na época da Covid, porque tinha que ser, não tinha como, né? E a gente está sujeito a isso, não é algo evento isolado. E outro ponto que eu acrescentei hoje, aqui nesse slide, é a nova ordem mundial, uma pressão por aumento de gasto militar, por exemplo. Como é que você vai fazer? Como é que o Reino Unido vai fazer para continuar gastando os 23,5% se o Trump está botando pressão lá para o Starmer gastar mais com armas e tudo mais? Como é que você faz? Né? Que economia é essa? É possível você manter? Tá? Se você tem outras. E olha, isso daí, daqui para cima, era o que estava no livro do Bar, né? Falando lá dos países ricos. Mas para a gente é pior ainda, mais difícil. Por quê? Porque a gente está na América Latina. Então a gente tem tudo aquilo, tudo isso afeta a gente, assim como afeta os países ricos, mas a gente tem mais coisas. Porque o nosso estado de bem-estar social é incompleto, tem coisas que a gente não tem. O Brasil tem bastante coisa, né? Na comparação regional a gente está muito bem. Mas a gente, por exemplo, tem muito pouco em termos de auxílio à moradia. A gente tem programas do tipo Minha Casa Minha Vida e tudo mais, mas é pequeno diante do que a gente precisaria. Né? E tem outros países que têm auxílio específico para isso. Eu falei do Kindergarten aqui, a gente não tem um benefício infantil universal, a gente tem um sistema de seguro-desemprego que é acanhado ainda. Então a gente tem várias coisas que a gente não conseguiu fazer e o mundo, né, nos atropelou. A gente tem uma economia informal imensa, a do Brasil é até pequena frente a outros países da América Latina, mas isso é um problemão, porque as pessoas que estão trabalhando não estão contribuindo, não estão protegidas. Como é que você faz para proteger? Meia solução, que tem uma proteção previdenciária, não se paga, né? A contribuição previdenciária do bem é muito pequena, atualmente é impossível. É esse o contrato social que a gente quer. Tá? Então a gente tem esses problemas. Uma desigualdade muito alta, problemas de segregação muito grandes, como a gente falou. A gente ainda tem uma tributação muito regressiva, a gente teve melhoras no período recente, a reforma tributária, aquela dos indiretos, né, dos impostos indiretos, ela parece caminhar no bom sentido. A gente teve essa outra reforma muito pontual de isenção para quem ganha até 5 mil e aumento de quem ganha mais, mas é pequeno diante daquilo que a gente precisava, precisaria de uma reformulação maior. E outros países estão muito pior, porque nem tem uma capacidade arrecadatória como a gente tem aqui. Como é que você faz? Tá? E outros problemas. Então, para terminar, porque eu já estou com vergonha aqui, estou falando muito, tentar aqui fechar com 5 mensagens-chave. Né? Então, primeiro, nosso objetivo comum não é minimizar nem maximizar o estado de bem-estar social. A gente não vai ficar exultante porque cortou um gasto, ou ficar exultante porque aumentou o gasto. Não é isso que a gente. Não é isso que eu quero que meus alunos pensem em todo caso. Tá? A gente vai ter que olhar para cada setor, para cada política, imaginar qual seria o melhor formato, aprender o que foi feito em outros países, estudar a melhor maneira, tentar entender, não dogmaticamente, o que pode ser feito para melhorar. Segundo, uma análise equilibrada do estado de bem-estar social procura combinar diversos elementos, não é só eficiência. Né? A gente não quer ser, tá, o fetichista da eficiência. A gente tem muitas coisas que são importantes. E eventualmente você pode abrir mão, você pode eventualmente gastar um pouquinho mais por um lado e por outro lado dar um tratamento mais digno para os beneficiários. Talvez valha a pena, tá? Custa mais, mas faz sentido de um outro ponto de vista. Países desenvolvidos, sem exceção, dispõem de estado de bem-estar social. Tá? Tem um movimento aí de sístole e diástole, digamos, né, de aumento, diminui, muda a rubrica, você tem muitos gastos diferentes hoje, é difícil você ter uma política muito passiva, por exemplo, você recebeu um seguro-desemprego indefinidamente com um valor alto. Não existe. Na época que eu estava na Bélgica, eles estavam justamente reformulando, né, reformando o sistema de seguro-desemprego para a pessoa recebe um valor relativamente alto no início, mas vai diminuindo para dar um incentivo para que ela procure. Você tem algumas regras que mudam e, por outro lado, você tem políticas ativas de mercado de trabalho nesse sentido. Tá? Claro, sem exceção, eles dispõem de um estado de bem-estar social, mas eles são todos muito diferentes. Os exemplos maiores são aqui Estados Unidos de um lado, Suécia do outro, né, mas a gente tem uma série de outros modelos aí pelo caminho. Tá? Você pode ter modelos em que o mercado tem uma participação maior ou menor, em que você tem soluções mistas. Né? Não tem uma única maneira de organizar essas coisas. E isso que me incomoda um pouco também. Né? No debate, assim, tem que fazer igual o Chile. Não tem que fazer igual o Chile. A gente pode aprender com o Chile, eu tenho que fazer igual a Suécia. Não, a gente tem que adaptar para aquilo que a gente tem aqui. 4. A América Latina tem alta desigualdade e ainda convive com extensa pobreza. O estado de bem-estar social contribui para analisar, funciona, reduz a desigualdade
CDE. A gente já pode melhorar bastante isso. E os desafios são ainda maiores por aqui, nos países em desenvolvimento. No Brasil, a gente tem uma vantagem, a gente tem uma boa estrutura montada, a gente tem o SUS, a gente tem um sistema de educação para todos os níveis, está montado, a gente tem um bom sistema previdenciário com os 3 pilares, a gente tem a previdência privada, a gente tem o BPC, a gente tem as previdências públicas e privadas, um monte de problema que a gente conhece, mas a gente tem, é uma questão de reformar, de acertando parâmetros, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa transformar no sistema de capitalização porque o Chile fez, acho que não faz o menor sentido, a gente pode mudar as regras, tá? Para poder fazer sentido para os dias de hoje, tá? Pode ser aprimorado. Era isso, gente. Perdão por me alongar aqui, que eu me empolgo, me animo, aí começo a falar de novo. É isso. Obrigada, professor Fábio, pela apresentação. Eu só vou abrir para as perguntas, né? Mas só para agradecer, acho que a importância do tema é fundamental, eu amo, né? Me apaixonei, fiz matéria contigo também, só que a série. Eu acho que a PCT Estado de Bem-Estar Social é algo que vocês sentiram, né? Sentiram, nos toca, né? A todos. Então é importante que a gente se dê para os compromistas, né? Que os alunos de relações internacionais também, a gente dialoga muito com as áreas. Então a importância de estudar, entender, porque a gente, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer sem pagar boleto, ganhar dinheiro. Mas a gente pode fazer esse caminho menos frio, a gente pode fazer um caminho mais humano. E o APC mostra isso, as diversas necessidades que nós temos num país tão complicado, com uma desigualdade tão elevada, que nos assusta, me assusta, eu não consigo ficar indiferente. Quer dizer, a gente não pode se envolver tanto, senão a gente ia viver chorando, né? Eu sofrendo, você vai se matar, não tinha tristeza. Mas que é horrível ver uma pessoa na rua, uma criança, né? Sem escola, sem nada, sem educação, você depois falar que ela não consegue trabalho, porque ela não consegue trabalhar, ela não vai trabalhar, é muito fraco. E é muito fácil te vender essa ideia. Então, assim, acho que é importante a gente estudar, conhecer, a gente se aprofundar. E o professor Fábio é especialista, apaixonado, então, assim, conhece profundamente. Conhece profundamente. Nós temos barro na sala também, barzinha básica, né? Barzinha básica. Então, assim, acho que muito rico, tá? O pessoal apoiador também, a gente pode aproveitar também, se quiser, depois alguma pergunta vai me mandar também, para a gente depois dar uma olhada. Mas eu abro para pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa? Além da vida na Bélgica? E dos euros? Pode perguntar sobre a Bélgica, sobre Maricá, sobre educação, transferência de renda. Tem muito assunto. O que vocês querem perguntar? Aquela parte que não nos interessa, o que interessa. Não, tem a parte que interessa, nos interessa, os países. Você também é especialista, né, em renda básica de cidadania também, né? Essa parte é bem interessante. Às vezes, mais para os alunos que estão mais lá no final do curso, a gente acaba falando sobre isso, né? Um pouquinho de direito de Alasca também, a gente vai nas aulas aí para ver. Porque é difícil entender. Então, a gente tem dificuldade em entender essa coisa do universal. Esse valor da sua irmã na Alemanha, rodar na cidade qualquer um. Então, por quê? O cara é rico, né? E a ideia do universal é justamente para que ninguém veja diferença nenhuma, né? Completamente? Tá. Boa noite, professor. Bom, eu sou o Matheus, sou do 7º período de Economia. Eu anotei uma pergunta aqui. Você já chegou a falar um pouco disso também na sua apresentação, mas a pergunta é como evitar a dependência excessiva de programas assistenciais sem comprometer a proteção social? Se puder falar só mais um pouquinho sobre isso também. Obrigado. Alguém vai fazer? Então, quero parabenizar pela palestra, né, que é uma palestra muito relevante. E eu gostaria de saber, com relação, por exemplo, a como evitar que essas políticas de bem-estar social sejam utilizadas mais para instrumento eleitoral do que como uma melhora no sistema estrutural do país em si. Essa seria uma pergunta. São ótimas perguntas. Com relação ao problema de dependência,
parâmetros das regras da política, né? Então, o pessoal pode pensar o seguinte: se o cara que recebe aí R$600 de Bolsa Família, isso vai fazer com que ele deixe de trabalhar, né? Ou se tiver R$150 a mais para as crianças. Tem uma questão que é empírica, de você ir lá na prática e ver se efetivamente você tem esse efeito, né? Então, essa é uma questão. E depois de perceber que tem uma questão de modulação aí, né? Quer dizer, se fosse 6 mil, certamente o impacto seria maior do que sendo 600. Né? A gente pode imaginar o que eu consigo passar um mês com R$600, né? E vai mudar de pessoa para pessoa. Você vai ter pessoas em economês, né? A gente vai dizer que você tem lá, né, uma oferta de trabalho, né? Vai depender de o quanto que você valoriza o consumo frente ao lazer. Você vai ter pessoas que dão um valor maior para o lazer, outras pessoas que vão dar um valor maior para o consumo. Tá? Os parâmetros são importantes. Outras coisas que são importantes, por exemplo, além do valor. Tá? Em muitos programas clássicos europeus, você tinha a seguinte situação: para cada, sei lá, euro ou libra que você ganha no mercado de trabalho, você perde uma de benefício. Então você fala, pô, legal, né? Eu estou economizando, estou sendo super eficiente. Só que isso gera um problema, porque qual que é o incentivo que você tem para ganhar mais no mercado de trabalho, se no mesmo momento que você ganha mais no mercado de trabalho, você perde? É como se fosse um imposto de 100%. Então você acaba gerando, nesse tipo de situação, um incentivo para a pessoa falando: para que eu vou sair do conforto, recebendo esse benefício, para um emprego que pode ser uma porcaria, o chefe pode ser chato. Então não, eu tenho que entrar de novo na fila, voltar para naquele lugar horroroso, passar, ser humilhado. Eu não quero, eu prefiro ficar aqui. O Bolsa Família e programas brasileiros, como a gente veio depois, né, a gente chegou atrasado, a gente tem uma vantagem que a gente aprende com os programas dos outros países. Então, no Bolsa Família, primeiro que aqui a gente já tem uma questão diferente, que não é o rendimento formal, é um rendimento autodeclarado. Né? Então, você não vai ter lá aquela contagem ali exatamente centavo a centavo quanto que a pessoa está ganhando. Né? Mas o fato de ser assim faz também com que você não tenha esse incentivo imediato a não aceitar o trabalho. Você fala: eu vou aceitar, de repente eu fico 2, 3 meses, você não perde imediatamente o seu benefício. Então você fala: mas então você está desperdiçando dinheiro, você está dando dinheiro para uma pessoa que já está acima da linha de elegibilidade? Sim, mas vale a pena, porque você mantém o incentivo que a pessoa trabalha. Né? E uma coisa que tem saído agora é o pessoal da UFPE, lá do PIMES, né, que é o Programa de Pós-Graduação de Economia lá da Federal de Pernambuco. Eles estão conseguindo avaliar agora o efeito de longo prazo do Bolsa Família. Então eles estão vendo o pessoal que recebia lá em 2004, 2005, você consegue cruzar a base de dados, né, pelo CPF, você chega em quem que era essa pessoa, e você vai vendo o efeito ao longo da vida. E os efeitos parecem que são muito bons, no sentido de que os filhos do Bolsa Família são menos dependentes do Bolsa Família. Né? Então você tem na geração seguinte você consegue resolver isso. Então, por mais que você tenha alguns problemas ali no curto prazo, no longo prazo isso não vai ser ruim. E uma outra questão também relacionada é que nenhum programa vai ser perfeito. Né? Um programa de focalização, como é o Bolsa Família, ele vai errar. Então ele vai deixar de conceder benefícios para algumas pessoas, por exemplo, morador de rua, pessoas em situação de rua, pode ser que não chegue. Você vai ter pessoas que são elegíveis, mas que têm vergonha, sei lá, não querem. Então você vai ter um erro ali. E por outro lado, você vai ter, vira e mexe, parece uma reportagem, o prefeito da cidade está recebendo, tem umas coisas assim. Então você vai ter um erro chamado do tipo 1 e do tipo 2. Né? Não tem problema se isso, na proporção total do programa, for pouco. E o Bolsa Família, por exemplo, tem indicadores bons na comparação com os de outros países. Então, algum erro vai acontecer. Tá? Mas se você, no agregado, conseguir um resultado bom, está tudo certo. E a gente tem visto agora alguns indícios de que beneficiários do Bolsa Família estão, sim, encontrando trabalho. Né? Mas eu acho que a pergunta é importante, a gente nunca pode esquecer, tem que ficar aqui. Porque se você errar o valor, se você colocar um valor generoso demais, regras, você corre sim esse risco. E porque seria natural, é racional que a gente queira. Né? Talvez não deixar de pegar um trabalho, mas trabalhar algumas horas a menos. Tá? E por fim, eu preciso passar para outra pergunta, essas horas a menos, eu lembro os primeiros artigos que saíram ainda muito básicos sobre o Bolsa Família e tudo mais, você encontrava em alguns deles algum efeito de redução de horas de trabalho, especialmente para mulheres. Né? Se você tem uma visão
muito simplista, como eu brinquei, o fetiche das horas de trabalho, eu quero maximizar as horas de trabalho da economia, você vai dizer que horrível, as mulheres estão trabalhando 2 horas a menos por semana. Mas se você tem uma visão menos dogmática, você fala, tudo bem, 2 horas a menos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um estudo qualitativo depois para ver em que essas 2 horas estão sendo utilizadas. Porque isso não vai estar na base de dados lá na POF, na PNAD e tal. Você vai ter que tentar entender o que essas 2 horas estão servindo. Essas 2 horas são 2 horas de lazer para a mulher? Talvez que seja muito bom isso, né? Tem a dupla jornada, vai ter umas horinhas ali. Ou, essas 2 horas são de trabalho de cuidados, tá? Isso é bom ou ruim? Não sei, depende. É um momento, por exemplo, em que a mãe vai fazer o dever de casa com o filho. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, porque se não fosse isso, né, o filho sofreria para a próxima geração. Então, acho que tem que ir além da questão pura e simples. Mas eu acho importante, tá? Eu acho importante. Eu não acho que tem que... não, isso é bobagem. Não, eu acho que isso é uma questão importante, sim. E você... Só me relembra rapidinho que eu fui dar uma aqui de... Não, 3 questões meio esquecidas. Só que para evitar que políticas de bem-estar social não sejam utilizadas. Isso. Eu até coloquei em algum lugar, parecia que a palavra clientelismo e tal, eu acabei não comentando, tá? Mas isso é importante. Eu acho que a gente está chegando num grau de maturidade no Brasil, né? Por exemplo, você tem lá o Fundef, o sistema que a gente tem de financiamento da educação, né? Ele é um sistema organizado pelo governo federal e faz com que você tenha uma redistribuição, especialmente entre estados e municípios. Grosso modo, o município rico está financiando o município pobre, que é uma redistribuição nesse sentido. Tá? O exemplo que a gente tem lá, Niterói é um município rico, tem os royalties, o petróleo, aquela coisa toda. Niterói é um credor, né, do Fundeb, ele contribui, um contribuinte líquido para o Fundeb, ele coloca mais dinheiro do que pega de volta. E um outro município que a gente está estudando agora, Santo Antônio do Pará, aqui no Rio também, ele é um município pequeno, pobre, mas ele é um beneficiário líquido. Né? Então, você organiza um sistema, o governo federal fez isso, né? Começou lá no Fundef, no governo Fernando Henrique, depois virou o Fundef no governo Lula, mais recentemente a gente teve mudança com o novo Fundef. Você organiza uma regra de financiamento definida pelo governo federal, com uma regra de repasse entre estados e municípios e com complementação da União, em função do número de alunos. Então não importa qual é o partido político, não importa o que está acontecendo, você fez uma regra impessoal. Mas pode ter fraude? Pode ter fraude, mas é difícil de você inventar uma pessoa, né? E você precisa registrar no censo escolar e tudo mais. Né? Então você cria uma regra impessoal. Bolsa Família, você cria, porque o Bolsa Família tem um orçamento. Né? Então, digamos que subitamente multiplicasse por 2 o número de pobres, você não teria como imediatamente atender todos eles, você tem um orçamento. Mas esse orçamento ele é repassado para os municípios de acordo com regras impessoais. Não importa qual que é o partido que está lá, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente vai descendo para um nível mais local, para a política municipal, evidentemente a gente vai estar sujeito a isso. Um município que tenha mais recursos, né? E aqui no estado do Rio a gente tem essa questão, essa discussão super grande sobre os royalties e tudo mais. Né? Maricá, que a gente está estudando, tem uma série de políticas inovadoras, não sei o quê, mas assim, é um município que está nadando em dinheiro, literalmente. Eles têm um orçamento imenso. Acho que tem o 7º, acho que é o 5º ou 6º PIB per capita do Brasil, Maricá, né? Porque está cheio de dinheiro. Né? Do que a gente observa lá, tem muitas políticas boas, eles têm transporte público gratuito, eles têm hospital, eles têm transferência de renda, eles têm horta comunitária, um monte de coisa legal. Mas é possível que você tenha, nesse mar de dinheiro, alguma situação ali que você tem poder na mão de certos vereadores ou de certos secretários, tá? Maricá ou em qualquer outro município, né? E que isso seja um problema. Você acaba criando ali, olha, você só vai ter esse benefício se você votar em mim ou me ajudar, tudo mais. Então a gente corre esse risco. Mas eu acho que no Brasil a gente está, na maior parte, e nessas grandes áreas que a gente falou, grosso de assistência, Bolsa Família, BPC, Previdência, saúde, educação, a gente está no nível em que a gente está mais ou menos a salvo dos problemas mais graves nesse sentido. Tanto que você tem, inclusive no plano federal, né, o Bolsa Família, né, era muito associado ao PT, porque foi quem criou e tudo mais, mas você já teve um governo que não era do PT,
E hoje em dia as pessoas não deixariam de votar no outro partido por causa disso, acredito eu, né? Porque entenderam que é uma política de Estado, vai ficar aí, não importa o governo que vem. Não para finalizar, com o horário também. Senão eu faço a falar de alguma coisa aqui sozinho. Boa noite. Queria agradecer a palestra, primeiramente, foi um prazer. Você comentou que a Coreia tem um welfare state bem fraco. Assim. Você acha que, minha pergunta é, você acha que isso influencia, porque eles têm a pior taxa de natalidade assim, do planeta, eu acho, que era um sexto de mulher. Você acha que isso tem a ver ou é mais uma coisa cultural? A Coreia, para mim, a Coreia é um pouquinho como o Caribe, né? Eu não sei muito não, mas eu vou falar o que eu sei sobre a Coreia. Além do fato de que eu tenho uma filha adolescente, que é uma K-pop, né? Então a gente fica ouvindo umas coisas coreanas, ficaram super felizes as duas filhas, porque o Guerreiro do K-pop ganhou o Oscar, né? Então foi ali o momento, elas estão comemorando. Elas não estão preocupadas com a gente secreta, elas estão preocupadas com o Guerreiro do K-pop, muito mais. Né? Então, mas a questão da Coreia é a seguinte, né? E a gente até tem uma aluna minha, a Fernanda, ela fez um trabalho, uma dissertação, em que ela comparava o sistema de educação da Coreia e da Finlândia. Por que a Coreia e a Finlândia eram interessantes? Né? Porque quando tem aquele exame de PISA, aquele exame dos adolescentes de 15 anos, do mundo todo e tudo mais, o Brasil sempre vai mal, a América Latina vai mal, a gente vai mal, a gente é desigual, as escolas particulares brasileiras vão mal também. Não quer dizer que a elite vai mal, tudo bom. Né? Então mas Finlândia e Coreia sempre estavam no topo desse ranking. Agora mudou um pouco, né? Eles caíram e tal, mas nessa época era isso. Só que são sistemas completamente diferentes. Então a Finlândia é um sistema assim, não tem prova, não tem cobrança, você mistura turmas de várias idades. Você vai lá, aí você vai estudar geometria, aí você tem que construir uma mesa, aí você é tranquilo, você não tem muitas horas. E a Coreia é aquele sistema estressante, prova e cobrança. Tem até um filme, né, que ganhou um Oscar aí um tempo atrás, do filme estrangeiro, Parasita, que você via lá o desespero da família pagando os professores particulares, que é o país que tem o maior gasto, tem a maior proporção de pessoas na universidade, todo mundo quer ir para a universidade. Diz que no dia que tem o equivalente ao Enem deles, o país inteiro para, não pode fazer barulho, não pode passar avião, porque é o dia. Então você tem. E aí o que a Fernanda olhou foram assim, você tem os mesmos resultados, só que você vai olhar níveis de saúde mental dos finlandeses é muito melhor do que dos coreanos. Você tem taxa de suicídio mais alta entre os coreanos, você tem um volume de horas na escola muito elevado, atividade física os finlandeses fazem mais. Então se você tem uma visão mais ampla, basicamente a conclusão dela é que era melhor a Finlândia do que a Coreia. Mas sem nenhuma tentativa de dizer que a gente tem que fazer aqui isso, porque o Brasil não é a Finlândia, né? E assim como não é a Coreia. Mas então tem algumas coisas assim. E outra coisa que eu descobri, orientando esse trabalho dela, é que na verdade a Coreia, assim, foi uma sucessão de governos autoritários. Então basicamente assim, tem um plano quinquenal aqui e vai ser assim, ponto final e acabou. Então, quando a gente vê assim, tem muito economista que fala, né? Se você olhar como é que era o Brasil 40 anos atrás, o nível de renda era igual da Coreia, a gente devia ter feito isso, mas eu acho que é difícil que a gente fizesse porque a gente tem democracia aqui. Então não é assim que você chega lá e fala, a partir de agora a gente vai ser dessa maneira. Então acho que tem essa diferença do pouco que eu conheço da Coreia. Né? Agora, conversando com a Célia, inclusive, com a Célia Castanex, essa professora que eu mencionei aqui, falando sobre esse assunto, ela falou, Fábio, eu acompanhei as últimas eleições presidenciais na Coreia, eu tinha interesse em ver, e falou que a campanha para presidente na Coreia é uma sucessão de candidatos, um dizendo que vai fazer mais do que o outro em termos de estado de bem-estar social, porque tem uma demanda muito grande. Então, quando você olha, manter ali um estado de bem-estar social mirradinho, não dá, porque não tem como. Você vai ter problemas como esse, ninguém cuida mais do velhinho, ninguém quer ter filho, mas então você precisa encontrar um meio termo ali, alguma outra forma. Então, possivelmente, a gente vai ver esse tipo de pressão. Mas se por um lado vai ter uma pressão muito grande para os países europeus reduzirem o gasto, melhorarem a forma como eles gastam e tudo mais, você vai ter nos países do Sudeste Asiático,
e no Brasil também, na América Latina, uma pressão para aumentar também. Provavelmente vai ser isso. Tá, Deixa eu dar uma palavra no final, só. Não, depois eu não vou passar as perguntas no próprio horário. Porque o horário já está bem adiantado. Se vocês tiverem alguma pergunta, depois a gente passa, eu posso fazer um filme, depois passar para vocês responder. Porque tem horário, tem outras atividades também. Um tema interessantíssimo, dá para a gente passar a noite toda, que é uma que não tem nenhuma pressa de chegar em casa, a gente passar a noite debatendo a respeito do domingo, né? Para a gente estar organizando. Tá. Acho que pode. Não, primeiro agradecer as perguntas, possivelmente teria mais aí. A gente combina outra vez, mas passa mais tempo falando sobre isso, quem tiver interesse. Eu queria que fosse como um convite mesmo, porque a gente tem muita coisa para estudar. A gente tem um estado de bem-estar social recente, a estrutura central vem de 88, enquanto o relatório Weber de 1942, enquanto o Bismarck estava criando um sistema de aposentadoria no século XIX na Alemanha. Então a gente tem, assim, a gente está atrasado nesse sentido, mas a gente tem alguma coisa muito forte, e sujeita a mudanças. A gente tem visto algumas mudanças interessantes. Agora a gente está fazendo uma pesquisa observando o novo Fundeb, que esse foi aprovado em 2020 e que representa um aumento muito grande de gastos. A gente está falando de, em 5, 6 anos, um aumento de 50% do gasto público com educação básica. É um aumento imenso. Tá? Então é um convite mesmo, tem muita coisa para estudar. Se vocês se interessarem pelo assunto, pode passar meu e-mail pessoal, eu posso voltar aqui. Quem quiser fazer doutorado, o melhor programa de doutorado do mundo, não é? Que é o da UF, não é isso? A gente tem 2 pessoas aqui que podem falar para vocês que é o melhor do planeta, disparado assim, né? Se quiser, sempre quiser. Ó, é plural, lá vale tudo, você pode discutir, não tem tabu, todos os assuntos estão lá, você vai ter, no mesmo curso você vai ter o marxista, o liberal, o keynesiano, todo mundo está lá discutindo, a gente não se mata, a gente se respeita, tá? É isso. E só para dizer para vocês, para terminar, o que eu usei aqui, tá? Para essa apresentação. O Nicholas Barr, Economics of the Welfare State, tá? O capítulo 1, basicamente, é o que eu trouxe aqui para vocês, a parte introdutória. Esse livro do Jonathan Gruber, que é de finanças públicas, tá? O livro da Célia, está sempre, né, de alguma forma, que é o Estado de Bem-Estar Social na Idade da Razão. Né? Então, quem tiver interesse, esse é em português, está disponível por aí, PDF. E o Panorama Social da América Latina, da CEPAL. Tá? Depois eu vou corrigir umas coisinhas que eu vi aqui, eu te passo a apresentação, se você quiser mandar para eles. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e depois a gente pode continuar essa conversa aí. E espalhem isso por aí, tá? O que vocês ouviram aqui, tá? Levem nuances, sem dogma, a gente pode discutir tudo, não precisa matar o outro, porque o outro discorda da gente, tem espaço para isso, nesse tipo de discussão aqui. Eu, por exemplo, discordo do Nicholas Barr num aspecto, né? Quando ele vai falar de educação superior, ele é radicalmente contra a universidade pública gratuita. E eu não sou radicalmente contra, não é só porque ela paga o meu salário, é porque eu acho que ela tem lugar, assim como tem lugar a educação privada e o sistema de empréstimos e tudo mais. Mas eu posso discordar dele, não preciso queimar o livro dele, só por isso. Né? Então é mais ou menos isso que eu queria passar aqui para vocês. A gente precisa desse tipo de visão, de perspectiva hoje em dia. Muito obrigada.